Hoje eu gostaria de tratar contigo de um assunto muito importante. Obviamente não que os outros não sejam, mas de algo que está dentro do meu coração nesses dias. A importância de olhar para dentro de casa, a importância de investir dentro do meu lar. Isso vem queimando dentro do meu coração. E antes de qualquer coisa, muito bom dia, um excelente início de semana, primeiro dia útil de mais uma semana, e eu espero te encontrar bem. Eu quero, para tanto, ler dois textos, na verdade os dois estão no capítulo 6 de 2 Samuel, mas em momentos distintos. Então, 2 Samuel, capítulo 6, primeiro verso 3 em diante, que diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Eu gostaria que você gravasse isso. A arca de Deus representava toda uma presença de Deus no Antigo Testamento. É correto afirmar então que no Antigo Testamento, onde a arca de Deus estivesse, ali o próprio Deus estaria. Então grave essa frase: levaram e colocaram num carro novo a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. O que acontece em seguida, você pode ir lendo depois com um pouquinho mais de tranquilidade, calma e tempo, né? Você vai perceber que esse é o texto em que uma tragédia acontece. Eles estão fazendo festa, a intenção é positiva, inclusive a mando do próprio Davi, que ia saltando, que ia se alegrando, até que o carro de bois ele tropeça e a arca vai cair, e Uzá estende a mão para segurar a arca e ele morre, ele cai morto na mesma hora. E é uma grande tristeza o que aconteceu ali. O filho de Abinadab, Uzá, ele é morto quando eles estavam trazendo a arca, ou pelo menos tentando levar a arca para a cidade de Davi. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está ainda no capítulo 6 de 2 Samuel, só que agora nós vamos ler a altura do versículo 10, que diz assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Vou repetir: o Senhor abençoou a toda a sua casa. Eu quero falar rapidinho nessa manhã com vocês sobre as duas casas, ou 2 tipos de casas. Eu não sei qual é a sua casa, e por favor entenda que essa expressão, esta palavra casa, eu não estou falando, me referindo a tijolos, né? Não estamos falando de uma construção, né, de 2, 3 quartos, não. Eu estou usando esta palavra no sentido bíblico, no sentido família. Quando a gente lê na Bíblia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, me parece evidente afirmar que tijolo não precisa ser salvo. A palavra casa aqui representa o lar, a família de alguém. Josué vai usar essa mesma expressão quando ele afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando de um lugar de tijolos, ele está falando de um prédio, né? Ele está falando da família dele. Então, tendo isso em mente, pessoal, eu pergunto a vocês nesta manhã, mando do Espírito Santo: que casa é a tua? Qual é o tipo de casa que você tem? Qual é o tipo de lar que você tem construído para Deus? Existe a casa de Abinadab e existe a casa de Obed-edom. Então, você lendo os 2 textos vai perceber a existência aqui de 2 ou 2 tipos de casas. A casa de Abinadab, a primeira citada, é aquela casa onde o filho dele, Uzá, morreu por ter tocado na arca, segurado a arca. A casa de Obed-edom é aquela casa que foi muito abençoada durante os 3 meses em que ali a arca de Deus permaneceu. Olhando para esse texto, e aqui eu não quero especular, fugindo demais daquilo que está escrito, mas para mim fica bem evidente que a diferença entre as 2 casas, ou uma das diferenças aqui, é a resposta e o temor que se dá à presença de Deus, à presença da arca do Senhor no seu lar. Eu não sei qual é o nível de importância que você tem dado para a presença de Deus no seu lar. É muito importante que você
priorize isso. Aí eu repito aquilo que Deus tem feito arder no meu coração esses dias, e a maneira como Deus tem me impulsionado a olhar para dentro do meu lar, para dentro da minha casa, a ponto de olhar para dentro do meu lar e dizer: Deus, eu quero o meu lar abençoado, eu quero priorizar isso, eu quero a tua arca aqui dentro, eu quero a tua presença aqui dentro, e gostaria de plantar esse mesmo desejo no seu coração. Tenha temor a Deus, reverência, respeito à presença do Senhor e priorize essa presença dentro do seu lar. É muito triste perceber pessoas que, acabam aparentando uma coisa que não são e lutam para manter essa aparência de pé fora de casa, né? Na vitrine do lado de fora, a nível de amigos e até a igreja no sentido as outras pessoas, o público, né? Então eles querem ser vistos, notados, reverenciados, respeitados, aplaudidos, muitas vezes honrados pelos homens, e eu penso que isso dentro de um nível bíblico não há problema nenhum, mas desde que a casa também reflita isso, desde que isso seja verdade dentro do lar, porque a igreja, ela começa dentro da sua casa. É ali que você precisa ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e dali então a bênção do Senhor vai fluir. Não haverá morte espiritualmente falando, pelo amor de Deus, estou falando no sentido da segunda morte. Não haverá perdição dentro de um lar onde nós priorizamos a presença do Senhor e a arca de Deus. Repito, priorize um temor a Deus, o respeito à presença do Senhor dentro da sua casa, dentro do seu lar. É a nossa oração de hoje. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana que se inicia. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que a nossa casa, que o Senhor nos ajude a construir um lar, uma casa, como, meu Deus, não como a casa de Abinadab, mas como a casa de Obed-edom, aquela casa onde a tua presença ali estando, meu Pai, ela será reverenciada e até temida. Com temor no coração nós oramos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.